A gente tá acostumado a ver o futebol europeu lotado de bons jogadores sul-americanos, europeus e africanos. Mas no vídeo de hoje vamos falar de 8 grandes jogadores asiáticos que tiveram boas passagens pela Europa. A gente começa voltando bastante no tempo para falar de um camarada chamado Paulino Alcântara, que apesar do nome sugerir que tem algo a ver com o Brasil ou Espanha, ele é de fato asiático. Ele nasceu no que hoje é as Filipinas no longínquo ano de 1896 e se tornou uma das grandes figuras do futebol nas primeiras décadas do século XX, especialmente uma grande figura do Barcelona. Só que a gente tá falando de um camarada que jogou nas décadas de 10 e 20 do século passado. Então não tem muita coisa pra mostrar sobre ele, beleza? Não tem assim muitas imagens nem nada. Mas isso não muda o fato de que o atacante filipino foi um dos grandes nomes da história do Barcelona, pelo menos no começo. Pra você ter uma ideia, até hoje ele é o segundo maior artilheiro da história do clube, com 395 gols em 399 jogos, segundo o próprio Barcelona. Pensa só, foi apenas em 2014, meio que 100 anos depois dele jogar bola, que o cara foi ultrapassado como o maior artilheiro do Barça pelo próprio Messi, né? O próprio site do Barcelona chama o Paulino Alcântara de primeira grande estrela do clube, um cara que, entre outras aí, ganhou 5 campeonatos espanhóis, né? E não deixa de ser louco a gente tá falando desse maluco no ano de 2022. Agora, se a gente voltou 100 anos no tempo pra falar de um jogador do Barcelona, precisamos voltar muito menos pra falar do japonês voador Shinji Okazaki. Ele que já rodou em alguns clubes aí, mas fez sucesso no futebol europeu jogando com a camisa do Leicester na Inglaterra. Ele jogava no Japão e chamou a atenção do futebol europeu, fazendo atuações primeiramente pelo Stuttgart e depois pelo Mainz, até que em 2015 foi contratado pelo Leicester. E quando a gente fala essas duas coisas ao mesmo tempo, né, Leicester e 2015, você já sabe de qual temporada estamos falando. O atacante nipônico não só chegou para fazer parte daquele elenco que foi campeão da Premier League, como foi titular na maior parte das partidas e um jogador muito importante para o time. Evidentemente, o Okazaki não tinha o talento e não marcava a quantidade de gols que faziam aí o Mahrez ou o Jamie Vardy, mas ele tinha o seu valor e contribuía de uma maneira indispensável naquela equipe, que precisava que todos marcassem muito bem, e ele fazia isso com maestria mesmo sendo um jogador ofensivo, né, fechava os espaços e também tinha velocidade para sair nos contra-ataques. Naquela campanha da Premier League em 2015-16, ele fez 36 partidas marcando 5 gols, em especial esse aí contra o Newcastle. O cara simplesmente meteu uma bike numa vitória por 1-0, 3 pontinhos na conta dele. O Okazaki foi apenas o segundo japonês a conquistar a Premier League, e ele não era o melhor jogador daquele Leicester e muito menos algum dos melhores jogadores que você já viu, mas a entrega dele em campo 100% do tempo o tornou um cara de confiança pro Claudio Ranieri e uma peça fundamental daquele Leicester que fez o título de liga mais improvável da história. De um Shinji pro outro, vamos falar agora de Shinji Kagawa, que é um pouco mais conhecido, mais famoso, afinal ele vestiu camisas aí de peso no futebol europeu. Do Cerezo Osaka do Japão, ele já vai para um dos grandes clubes europeus que foi o Borussia Dortmund na Alemanha. Ele chega em 2010 com o status de uma das grandes joias do futebol asiático, e não demora nada para ele conseguir se encaixar no time do Jürgen Klopp e virar uma das grandes armas daquela equipe. Ele foi uma peça importantíssima daqueles 2 anos em que o Borussia Dortmund foi campeão de forma consecutiva na Bundesliga, em 2010-11 e em 2011-12, sendo titular praticamente sempre que ele estava disponível. Além de ter vencido também uma Copa da Alemanha, antes de cair nas graças de Sir Alex Ferguson, que estava encerrando seu ciclo no Manchester United e foi buscar o Kagawa na Alemanha. Kagawa foi o primeiro japonês da história do Manchester United e apesar de ter chegado meio que no fim de festa, né, naquela saída do Ferguson ali, ainda deu tempo dele conquistar uma Premier League com os Red Devils, se tornando assim ele o primeiro japonês da história a conquistar a Premier League. Essa época do United durou apenas 2 anos, né? Ele teve problemas, não conseguiu ser titular como se esperava e acabou voltando pro Borussia Dortmund para ficar por mais 5 temporadas. E apesar de não ter conseguido ser aquele Kagawa dos primeiros 2 anos lá nos Aurinegros, né, onde ele brilhou intensamente, ainda assim foi um jogador importante, jogou muitas e muitas vezes e conquistou mais uma Copa da Alemanha na temporada 2016-17. Foram 216 partidas pelo Dortmund, com 60 gols e 55 assistências. Nada mal, com 4 títulos no bolso. Sem dúvida, um dos jogadores asiáticos mais memoráveis aí do futebol europeu. Mas quando falamos de asiáticos no Manchester United, o primeiro nome que vem à cabeça é outro. É o Park Ji-sung. O Park é um sul-coreano que desembarcou na Europa em 2003 para jogar pelo PSV, depois de ter chamado a atenção naquela Copa de 2002, que foi justamente no Japão e na Coreia do Sul, onde a Coreia foi até a semifinal. Apenas um parêntese para dizer que foi de forma
roubada. Procure Coreia do Sul contra Itália e Coreia do Sul contra Espanha no YouTube e você vai ver do que eu tô falando. Mas de qualquer maneira, o Park era um ótimo jogador e demonstrou isso no PSV, ganhando, por exemplo, 2 campeonatos holandeses e ainda participando daquele time do PSV que conseguiu ir até uma semifinal de Champions. Obviamente ele chamou a atenção de clubes maiores e foi pro Manchester United em 2005. O Ferguson viu no Park um jogador crucial pro seu elenco. Não para ser titular sempre, mas para agregar muito. Por características que ele tinha, como ter um pulmão absurdo, era capaz de correr o jogo inteiro para cima e para baixo, cansando menos que os seus companheiros. Tinha uma versatilidade imensa, poderia jogar em várias posições do meio pra frente. E o Park, que foi o primeiro sul-coreano da história da Premier League, se tornou um homem de confiança de Sir Alex Ferguson, um dos maiores treinadores de todos os tempos. Em 7 temporadas, fez mais de 200 partidas pelos Red Devils, marcou 28 gols e ganhou uma pá de títulos, incluindo 4 Premier Leagues, uma Champions e um Mundial de Clubes. O Park acabou então pavimentando o caminho para outros atletas asiáticos chegarem lá na Premier League. E se a gente fala de sul-coreano que joga bola, hoje o maior craque asiático da atualidade é o Son Heung-min. Não só um dos melhores jogadores asiáticos que já pisaram na Europa, mas atualmente um dos melhores jogadores do mundo. Isso aí é consenso já no futebol europeu. O Son deu seus primeiros passos no futebol europeu jogando na Alemanha, pelo Hamburgo, time que o revelou profissionalmente, e depois também pelo Bayer Leverkusen, onde ele começou a se destacar, mas todo mundo sabe que o Son virou realmente um grandioso jogador a partir da sua transferência para o Tottenham em 2015. Inicialmente um cara mais tímido na hora de fazer gols, ele começou a tomar gosto pelo negócio na temporada 2016-17, quando meteu 21 bolas na rede. E a partir dali as próximas temporadas foram bem goleadoras, 18 gols, 20 gols, 18 gols e 22 gols, até que finalmente chegou a grande temporada da sua carreira. Em 2021-22 ele marcou 24 gols na temporada, sendo 23 na Premier League, fazendo ele levar para casa a chuteira de ouro, empatado como artilheiro da competição com o Salah. Com um pequeno detalhe, tá? O Son marcou um total de 0 gols de pênalti. Foram os 23 aí, sem precisar de cobranças da marca da Cal, beleza? Son é um jogador muito especial e afiado tecnicamente. A sua individualidade é marcante na sua característica principal, que é começar as jogadas na ponta esquerda e cair para a área para fazer gol. O faro dele é muito grande. Um jogador praticamente ambidestro, que se chuta com a direita ou com a esquerda você não percebe a diferença, rápido e que finaliza bem, a ponto de ele conseguir competir várias vezes com o Harry Kane para ver quem mete mais gol. Fora que ele gosta de meter golaços, né? Pra você ter uma ideia, aquele gol contra o Burnley que ele marca, acaba concorrendo e ganhando o prêmio Puskás. Son é tão bom, mas tão bom, que apesar de nunca ter ganhado um título oficial na sua carreira, ele já é considerado por muitos como o melhor asiático que já pisou no futebol inglês. Fora que ele é altamente carismático, a gente até brinca que não tem ninguém que não gosta do Son. Se você olha pra aquele cidadão e não gosta dele, pô, tem alguma coisinha errada com você, amigo. E falando sobre sul-coreanos que começaram a jogar na Alemanha, a gente lembra de um camarada de um tempo um pouco mais distante. Estamos falando de Cha Bum-kun, um camarada que veio da Coreia para jogar no Eintracht Frankfurt na Alemanha em 1979, onde ele ficou por 4 anos, pavimentando o seu caminho para virar um dos grandes jogadores asiáticos do futebol europeu. Pelo Frankfurt, ele fez 154 jogos, marcou 58 gols, ganhou uma Copa da UEFA e ainda uma Copa da Alemanha marcando gol na final. Ele era um atacante muito rápido que conseguia fazer jogadas individuais muito bem e além disso tinha uma patada de fora da área, né? A ponto de quando ele vai pro Bayer Leverkusen, ele também consegue meio que repetir o seu desempenho. Foram 6 anos, 215 partidas, 63 gols, sendo os mais importantes marcados nas finais da Copa da UEFA, que ele ganhou com o Leverkusen na temporada 87-88 e que foi simplesmente o primeiro grande título da história do Bayer Leverkusen. Foi um pioneiro nesse caminho traçado do futebol asiático para o europeu e certamente ajudou a abrir portas, né, para vários outros jogadores que vieram depois aí. Já falamos sobre asiáticos na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha e na Holanda. Que tal a gente ir agora para Itália? Quando o assunto é grandes jogadores asiáticos no futebol italiano, o nome de Hidetoshi Nakata sempre vem na mente. Ele era um meio-campista muito criativo, muito talentoso, que batia bem igualmente com as duas pernas e que foi para a Europa para mostrar o seu talento na liga mais forte da época, que era a Série A italiana.
Chegando em 98 para jogar pelo Perugia, ele estreia já metendo 2 gols contra a Juventus. Nakata acabou virando um expoente do seu país, fazendo com que, por exemplo, a Série A começasse a ser mais popularizada lá no Japão. Ele ficou apenas 1 ano e meio no Perugia até ser contratado por um clube maior. Ele foi para Roma, porém o Nakata jogava na mesma posição de Francesco Totti. Aí era uma competição injusta, né? Naturalmente ele não conseguiu ser titular absoluto, mas ajudou bastante na campanha da Roma, que foi o último título italiano dos Giallorossi, lá na temporada 2000-2001. Querendo ser titular, ele sai da Roma e vai pro Parma e também consegue um título por lá. Foi a Copa da Itália da temporada 2001-2002, onde ele inclusive marca gol na final contra a Juventus. Depois acaba passando por outros clubes europeus como Bolonha, Fiorentina e Bolton, mas sem ter o mesmo sucesso, e curiosamente ele se aposenta aos 29 anos por ter perdido o amor pelo futebol. Dia após dia eu fui percebendo que o futebol tinha se tornado um grande negócio. Eu podia sentir que o time estava jogando apenas por dinheiro e não por diversão. Sempre senti que uma equipe era como uma grande família, mas isso deixou de ser assim. Corajoso demais o cara tomar uma decisão dessas, hein? Respeito. E a gente fecha a lista tomando uma licença poética para falar do australiano Tim Cahill. A Austrália fica na Oceania, não fica na Ásia, porém, a seleção da Austrália joga as eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo. E além disso, se a gente fizesse um vídeo só sobre jogadores da Oceania, meio que não daria um vídeo. Então a gente buscou essa brechinha no regulamento para trazer o Tim Cahill pra cá, beleza? Ele foi um meio atacante que fez história no futebol inglês, especialmente no Everton e no Millwall, onde ele chegou em 98 com apenas 17 anos. Cahill não conseguiu fazer o Millwall disputar a elite do futebol inglês. Eles ficaram basicamente patinando entre segunda e terceira divisão. Porém, ele participou de um dos grandes momentos da história do clube, que é quando eles vão pra final da Copa da Inglaterra, na temporada 2003-2004, com um gol do Tim Cahill na semifinal contra o Sunderland. Só que pro azar dos caras, a final era justamente contra o Manchester United de Sir Alex Ferguson. Então era muito improvável que o título viesse, mas de qualquer maneira ele se tornou uma lenda do Millwall até hoje. Tim Cahill continuaria fazendo história na Inglaterra quando ele vai pro lado azul do Merseyside para assinar com o Everton, time no qual ele defendeu as cores por 8 anos. Ele disputou 278 jogos e marcou 68 gols, na época se tornando o segundo maior artilheiro da história do Everton na era Premier League. Quem viu aquele nosso vídeo de grandes jejuns do futebol europeu, lembra que o Everton não ganha um título desde 1995. Então o Cahill não conseguiu mudar essa cena, mas ele levou o Everton para uma final de Copa da Inglaterra em 2009. Eles perderam aquela final, mas Tim Cahill continua sendo considerado como um dos grandes jogadores da era moderna do Everton. O Cahill inclusive tem tatuado no braço os nomes ali, as siglas tanto do Millwall quanto do Everton. Fora que ele tem outra relação com o futebol europeu, né? Porque na Copa de 2014 ele faz um gol antológico contra a Holanda. Esses foram 8 asiáticos que fizeram história no futebol europeu. Se você curtiu, não esquece de ver o vídeo que tá mais ou menos por aqui, que é sobre os africanos que fizeram história no continente também. E nós esperamos que você tenha curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like antes de sair, que ajuda a divulgar o vídeo e o canal. E nos vemos no próximo então. Um grande abraço. Falou!